Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua noite. Meu nome é irmão Rodrigo e hoje eu vim aqui para a gente falar um pouco de Bíblia, falar um pouco de textos bíblicos que possam nos ajudar a entender algumas partes da nossa vida. E hoje eu trago com vocês um assunto muito interessante e um capítulo da Bíblia muito interessante, que se encontra lá em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43, que diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Nesse capítulo de Mateus 12, o Senhor está falando contra o pecado do Espírito Santo. Ele vai relatando algumas situações até chegar nesse versículo. E é interessante quando ele diz assim, bem no começo do versículo, quando fala: E quando o espírito imundo tem saído do homem. Isso mesmo que você ouviu. Isso nos mostra que não existe meio termo. Ou a gente aprende a caminhar com Deus e manter o nosso relacionamento com Ele, ou adquirir um relacionamento com Ele, ou a gente está andando com o inimigo de nossas vidas. Para quem acredita, lógico, os demônios estão soltos por aí, destruindo a muitos e fazendo com que as ações que nós temos nessa terra, elas venham a serem reforçadas por esses demônios. Vícios, pornografia, alcoolismo, tabaco, drogas, pornografia, idolatria e tantos outros. Mas quando eu começo a ler esse versículo, vai dizer que o espírito ele sai do homem. Em que momento, Rodrigo, esse espírito ele sai do homem? Quando nós se reconectamos com Deus, quando nós vamos talvez numa igreja, ou se reunimos numa comunidade, ou talvez uma reunião na sua casa, ou em qualquer lugar que a palavra de Deus é manifestada e evocada ali, o mundo espiritual é acionado. E às vezes nós estamos nesse local, a pessoa está nesse local, então o pastor ou líder, ou uma pessoa condizente com aquele momento, ele ora por aquela pessoa, mandando e pedindo, clamando a Deus em sua misericórdia, para que aqueles espíritos, aquelas coisas ruins que estão com aquela pessoa, elas sejam em nome de Jesus mandadas embora. Então, nesse momento, o espírito imundo sai do homem. Só que ele vai andar por aí. Ele vai andar, como a Bíblia mesmo nos relata, que 1/3 dos anjos do céu caíram com Satanás no livro de Apocalipse. Eles estão aí tentando destruir o homem e tentando fazer com que não exista mais nenhuma relação entre Deus e o homem. Então, este corpo que agora é habitado, é habitável, precisa alguém estar morando aí dentro. E quem vai morar? Automaticamente, quando nós conhecemos a palavra, através da palavra nós cremos em Cristo, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, está aberto agora para que ele possa entrar e mudar a nossa vida, a nossa casa, que ele possa morar dentro do nosso coração. Mas e quando, irmão Rodrigo, essa pessoa não faz isso? Aí esses espíritos que saíram uma vez, que estavam causando dano, estavam causando doenças, estavam causando talvez influências negativas na vida daquela pessoa, eles voltam. Só que o problema é que eles voltam com mais 7 espíritos. E a Bíblia diz que os últimos atos desse homem, dessa mulher, serão piores do que eram antes. Sabe o que eu quero dizer com esta palavra a respeito de Mateus?
uma vez que nós se conectamos com Deus, porque muitas pessoas têm Deus em seus corações e sabem que Ele tirou elas do fundo do poço. Sabe que uma vez ou outra, de alguma forma, Deus se manifestou a essas pessoas e disse a elas: você é meu filho, você é minha filha, eu te amo e eu quero você junto comigo, eu quero reatar o nosso relacionamento, eu quero ser seu pai verdadeiro. A gente sabe que muitas pessoas passaram por isso, e nós sabemos também que os tempos são difíceis e que muitas pessoas esqueceram o relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão tristes, talvez com alguém, talvez com algum lugar, estão tristes com algumas situações, porém eu te digo que não dá para ficar triste com aquele que nos deu vida. Não dá para ficar magoado a vida inteira com aquele que um dia preparou um lugar para mim e para você. Então aquela casa, ela precisa ser habitada pelo Espírito Santo. Ela precisa que você comece a demandar tempo a conhecer Deus, lendo a sua palavra, que você demande tempo em conhecer Deus, falando e orando a Ele. Vai demandar tempo para que você se una com pessoas com o mesmo propósito que você, que é de crescer junto numa comunidade da fé, para que possamos aguardar a noiva. Isso é maravilhoso, mas é difícil ao mesmo tempo. Porém, é muito mais vantajoso nós esperarmos em Deus e saber que Ele pode nos livrar de todas as coisas, do que deixar a nossa casa vazia para que demônios entrem e queiram morar lá dentro e façam essa total destruição na minha vida, na minha família, no meio de meus filhos. Mas, irmão Rodrigo, aonde esses demônios me encontram? Ele vai encontrar você, e se a sua casa estiver vazia, talvez na tela do celular, vendo TikTok. Talvez ele vai te encontrar de madrugada no Facebook, com uma proposta indecente de uma pessoa. Talvez esse demônio ele vai te encontrar com vícios, com a pornografia. Talvez esses demônios vão te encontrar, sabe aonde? Onde você não deveria estar. Talvez dentro de um bar, talvez na ponta de uma biqueira. É lá que eles vão te encontrar, porque é o campo deles. E aí, essa casa aqui, ó, que o Espírito Santo habita, vai ser violada por eles, porque nós damos acesso quando nós se misturamos com essas coisas. São destruidoras. Difícil acreditar que elas nos tragam benefício. Não, só são malefícios. Não estou te convidando para você virar crente, não, nem eu gosto desse rótulo. Prefiro ser chamado de cristão. Eu estou te convidando para conhecer a Cristo, sem placa, sem rótulo, conhecer quem que Ele é verdadeiramente, o que Ele pensa de mim, da minha família, como Ele pensa sobre ser um bom pai, sobre ser uma boa mãe, como Ele pensa em educar as crianças na minha casa, no meu serviço, porque Ele tem todas as respostas. E mesmo que seja difícil ouvir a sua voz, se você preencher o seu coração dele, você sentirá o seu coração queimar. E os teus pensamentos mudarão e você vai entender aonde você deve estar. Então, meu irmão, Deus abençoe, fique com Deus, fique com essa palavra. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal e compartilhe para outras pessoas também possam ter essa visão, para que possa ser uma luz no meio da escuridão, a palavra do Senhor. Meu nome é irmão Rodrigo, fiquem com Deus.